Olá, pessoal, já estamos ao vivo. Vou esperar mais um pouquinho para nossa live de hoje. Como vocês estão nesta quarentena? Hoje o tema é super legal. A doutora Luísa já está falando aqui comigo. Como voltar com os bichinhos. Ah, a doutora Luísa entrou agora. A nossa vida normal. Vamos lá. Olá, tudo Olá, tudo bom? bom? Que painel lindo esse seu. Não é, eu sou muito fã dele. Pra cá tem mais cachorro, pra cá tem mais coisa, enfim. Adorei, muito alegre. Gostei muito. Deixa eu convidar algumas pessoas. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. A gente vai batendo um papo. Você viu hoje o comportamento das minhas pequenas na creche, Luísa? Eu vi, E, tadinhas. e você vê um mês, né? Se você vê algumas, se você visse algumas stories que eu colocava antes, que elas nem olhavam para trás, e eu ainda fazia piada disso, porque falava, poxa, não dá nem tchau para a mãe, sai do carro e vai direto e não olha nem para trás. Mas hoje elas ficaram assim, a Cleo principalmente, porque a Cleo é a terrível, né? Que a Cleo é a mais novinha, e ela adora o Gaia, e não é pelo Gaia, porque ela adora, não olha nem para trás. Mas um mês aí, né, com a gente em casa e tá desse jeito. E até quando eu levo elas no espaço pet aqui embaixo, eu vejo que ela tá mais arisca, sabe? A Cleo principalmente, porque a Cacau tá fazendo 15 anos, né? Então a Cacau ela já é um pouquinho mais velhinha, ela já é mais ranzinza, ela tem as limitações dela. Mas a Cleo como filhote, a Cleo vai fazer 2 anos em agosto, e ela tá muito assim, sabe? De latir demais para os cachorros, ela não avança, mas ela tem medo, e assim, coisas que há um mês atrás ela não tava, né? Então eu acho que muitas das pessoas que vão entrar aí agora estão com um pouquinho. Eu vi ali que tem alguns comentários também no seu Instagram sobre isso, e algumas pessoas que também estão sentindo isso, né? No dia a dia dos bichinhos. Sim, Deixa sim, eu. muita gente está falando, inclusive numa outra live que eu fiz, teve uma pergunta exatamente sobre isso, sobre o cachorro que estava com dificuldade de socialização, depois da quarentena. Então, várias pessoas estão passando por isso, sem dúvida. É. Bom, o pessoal está entrando, eu vou fazer a introdução que eu sempre faço em todas as lives. Quem já está acostumado vai falar, ai meu Deus, de novo. Mas eu tenho que contar sempre a historinha, porque sempre tem gente nova aí, tem os seus seguidores, tem gente também entrando novo no meu canal. Então, para as pessoas conhecerem o Farejando por Aí, é um canal que traz dicas de passeios e viagens com pet. A ideia é fazer com que as pessoas fiquem mais tempo com os seus bichinhos e curtam mais não só São Paulo, que é onde eu estou, mas também outras cidades. Eu tenho um canal no YouTube também com alguns vídeos sobre esses passeios que eu faço com as minhas meninas. Mas eu, como sou jornalista, também trago muita coisa de muita informação, muita entrevista com profissionais da área de saúde também. Então a gente também, ao longo do tempo, também está entrevistando muita gente legal por aí, trazendo dicas também de pets. E agora na quarentena, claro que como a gente está em casa, a gente também está trazendo mais esse conteúdo aí para o pessoal e também falando principalmente da quarentena, né? A gente já trouxe outros profissionais para conversar com a gente também. E aí eu encontrei essa doçura de pessoa que já conversou comigo pelo WhatsApp, que é a Luísa. Eu não vou falar doutora, é a doutora Luísa, mas fica tão formal. A Luísa, ela é bióloga e ela é mestre em comportamento animal também, e também é jornalista, colega minha de comunicação, e a gente achou interessante trazer esse assunto para vocês de como a gente fazer com que os bichinhos não sofram tanto com a nossa volta do dia a dia, né? Porque afinal muitos ficam sozinhos em casa, ou vão para a creche, como foi o caso da Cacau e da Cleo, ou ficam às vezes na casa de alguma outra pessoa. Então, como a gente fazer para que eles já se acostumem, considerando que, se Deus quiser, em breve voltaremos à vida normal, e eles precisam de um tempo de adaptação, né? Então, Luísa, por favor, se apresente, fale do seu trabalho.
Bom, primeiro, obrigada pelo convite de poder falar sobre esse assunto, né? As pessoas ainda estão preocupadas de como entretê-los durante a quarentena. E Uhum, conversando com diversos profissionais do comportamento, a gente se atentou para que as pessoas não estão preparando os seus animais para voltarem a trabalhar. E isso é uma coisa que nos preocupa muito. Além de tudo isso que você falou, né? Eu sou bióloga com mestrado em psicobiologia capaz de comportamento animal, pós-graduação em jornalismo e o meu doutorado é em veterinária. E eu trabalho exclusivamente com a parte de estresse na ausência do tutor. Então, eu uhum, trabalho com uma das síndromes que é chamada de síndrome de ansiedade por separação, que é uma síndrome que acontece, na verdade, uma angústia, uma crise de pânico, entre aspas, que o cachorro tem na ausência do seu tutor. E isso pode dar vários sintomas. Então, a gente conversando entre os profissionais do comportamento, a gente começou a se preocupar muito com as possibilidades do que vai acontecer, do aumento de casos de síndrome de ansiedade por separação, quando a gente voltar dessa quarentena, né? Os pets, eles desacostumaram a ficar sozinhos. E, na uhum, verdade, eles são animais sociais, então tudo que eles mais querem é estar com a gente, é estar em grupo, é quanto mais gente melhor, vamos todo mundo comer junto, vamos todo mundo tomar banho junto, vamos todo mundo fazer uhum, tudo junto. E daí, nesse momento de tipo, não, agora você tem que ir lá conversar com o amiguinho, voltar para a escola. Não, eu quero ficar em casa. Claro que alguns estão morrendo de saudades, mas outros já se acostumaram com a possibilidade de não ir mais, por exemplo, para a creche, como é o caso das suas crianças aí. é, Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas todas envolvem uma volta paulatina. Então, uma coisa aos poucos. Tudo que é brusco para o cachorro acaba impactando muito mais. Então, o uhum, ideal é que a gente faça uma volta aos poucos. Então, em vez de ir para a creche o dia inteiro, vai para a creche uns 30 minutos, 40 minutos, volta para casa, para elas irem se sentindo tranquilas, entendendo que vai para a creche, mas volta para casa. A mesma coisa, o tutor, mesmo dentro de casa, quem trabalha de home office, é super importante deixar um cômodo para ser o seu home office. Mesmo que seja o quarto na cama, não tem problema. Mas eu vou me arrumar, eu vou me maquiar como normalmente eu faço, eu vou ajeitar o cabelo, vou pôr roupa, vou pôr o sapato como normalmente eu faço, pegar minha bolsa e vou para o meu quarto fazer home office. Porque isso faz parte da rotina de entender como que isso vai funcionar. Então, entender que eu vou fazer tudo isso, eu vou me arrumar, pegar minha bolsa, colocar sapato e eu vou ficar distante do meu cachorro. É o que a gente chama de isolamento virtual. Que o cachorro sabe, ele tá sentindo seu cheiro, ele sabe que você tá ali, mas na verdade ele não tá te vendo. E associar esse momento a coisas positivas. Então, oferecer um dispositivo recheável com alguma coisa muito gostosa, oferecer alguma coisa para ele roer, oferecer alguma coisa que seja muito interessante para ele e que ele passe mais tempo entretido com esse enriquecimento do que preocupado com o distanciamento. Então, uhum. começar com pouco tempo. Ai, Luiz, eu fiz 30 minutos e meu cachorro ficou surtado. Diminui, faz 15 minutos. A gente vai aumentando aos poucos. Então, fazer tudo isso aos poucos. Aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que até o dia 10 de maio vai ter quarentena. Então, a gente tem aí pelo menos uns 15 dias para a gente conseguir fazer esse trabalho, para a gente conseguir fazer esse treinamento e minimizar os efeitos colaterais da volta da quarentena. Ô, Luísa, mas dá tempo. Esses 15 dias eu teria que fazer um pouquinho todo dia, é isso? Exatamente. O ideal é que a gente faça o treinamento diariamente. Quando eu trato a síndrome de ansiedade por separação, quando ela é no nível brando, em uma semana eu já consigo resolver. Então, fazendo passeios todos os dias, o enriquecimento ambiental e esse exercício de isolamento, já é uma coisa super bacana que em uma semana eu já vou ter uma melhora muito grande. Isso não quer dizer que é para esperar uma semana para fazer, começar a fazer. Sim, Quanto sim. mais cedo, melhor. Principalmente porque a gente não sabe qual vai ser a reação. Uma coisa, eu já tenho sintomas e vou tratá-los. Outra coisa é, eu preciso antecipar esses sintomas para que meu cachorro não fique angustiado, não fique se sentindo mal perante a minha ausência. Então, Uhum. se todos os dias eu fizer esse trabalho, não só desse isolamento, mas também sair de vez em quando, nem que seja para buscar carta na portaria, ou para dar uma volta no quarteirão, alguma coisa assim, ou para ir até a padaria, ir até o supermercado. É importante eu fazer pequenas saídas
para ter essa noção do cachorro que eu vou sair e vou voltar. E Uhum. sempre associar isso com coisas positivas. E introduzindo as coisas aos poucos. Por exemplo, eles estão desacostumados, principalmente quem mora em locais mais silenciosos, como é o meu caso, eles estão desacostumados ao barulho da rua, ao barulho de moto, ao barulho de sirene, coisas que vão voltar a acontecer, que agora está muito tranquilo e que vão voltar a acontecer com muito mais ênfase. Então, a gente Uhum. colocar esses sons dentro da nossa casa, aproveitar esse momento para brincar com eles, interagir de forma positiva, para eles irem aos poucos voltando a se acostumar com esse barulho da cidade. Uhum. E os gatos? Como porque você, né, comentou um pouco de cachorro, até antes de falar dos gatos, eu ia te falar da roupa, quando você fala da roupa é engraçado, né, porque elas aqui, eu acho que muitos que estão assistindo também passam pela mesma coisa, eles sabem a roupa que você vai, por exemplo, caminhar com eles e a roupa que você vai trabalhar. Então, assim, você vai botar uma roupa para trabalhar e já ficou meio assim, porque já sabe que não vai passear. Mas se eu boto tênis, por exemplo, o tênis já é um sapato que vai passear com elas. Então, assim, é bem interessante isso de repente, assim, por mais que a gente esteja já acostumado com pijama, mesmo trabalhando em casa, mas pelo menos se arrumar para criar, já ir criando um pouco essa rotina, até para a gente mesmo também e para eles, né? Exatamente. Eles têm uns gatilhos que às vezes a gente não entende. Pode ser o sapato, às vezes pode ser a bolsa que você pega. Então, por exemplo, para eu passear com a Aurora, eu pego só o meu celular e a chave de casa. Então, eu peguei o celular e pus o tênis, nossa, ela já fala, não, agora eu vou. Certeza que agora sou eu. Então, todos esses gatilhos são importantes. Então, pegar a bolsa, pegar a chave do carro, por mais que você não vá sair de carro, pegar a chave no carro e ir para o quarto ou ir para o cômodo que você vai fazer o home office, tudo isso é muito importante. Então, outra coisa também que é muito legal é a gente ver se tem algum vizinho, alguém que possa emprestar um cachorro. Em vez da gente já liberar no parque ou no espaço pet, que vai ter aquele monte de cachorro, começar com um cachorro que a gente conheça, um cachorro bonzinho, um cachorro mais tranquilo, que vai cheirando, que vai fazendo aquela volta aos poucos. Então, eu não vou soltar naquela escola com 100 crianças. Eu vou chamar o vizinho em casa para ir aprendendo a trocar o brinquedo, para ir aprendendo como um fala a linguagem do outro. Então, tudo aos poucos é melhor do que a gente já começar já no batalhão. Sim, eles são muito assim, né? De realmente eles têm um tempo de adaptação, né? Como uma criança, na verdade, né? Eu acho que os filhotes, no geral, têm um pouco de comportamento bem parecidos. E aí, falando um pouquinho dos gatos, eu estava lendo o teu artigo, né? O texto que você fez, e que fala também dessa diferença, inclusive porque os gatos, eles são mais calmos normalmente que os cães, né? E eles querem. Talvez eles, não sei se, aí você vai poder dizer, mas eles estão sofrendo um pouco nessa quarentena, porque ao invés de eles dormirem o dia inteiro, eles estão talvez agitados com essa rotina, né, de todo mundo em casa, e tirou o sossego deles, né, vamos dizer assim. Pois é, em gato a gente tem diferentes personalidades, então isso é muito legal. Tem um gato meu que ele tá, pelo amor de Deus, acaba essa quarentena que eu não aguento mais você em casa. Porque ele dorme a tarde inteira. Ele é velhinho também, e ele dorme a tarde inteira tomando o sol dele. E comigo em casa eu subo, desço, e daí fico entrando no quarto, saio. Então agora a gente tem uma regra. Tem horários que eu não posso entrar no quarto. Então eu tenho que resolver tudo para eu não entrar no quarto e não atrapalhar o sono dele. E se eu preciso entrar no quarto, daí eu ponho ele no sofá e daí eu fico só no quarto e não desço para a sala. Então a gente tem essas formas de ir lidando, porque realmente eles acabam ficando muito angustiados de não conseguirem tirar as várias sonecas que eles tiram ao longo do dia. Mas eu também tenho um gato que é super carente, que ele tá assim num apego, num agarramento comigo, e vários clientes meus também estão relatando isso, que por conta da quarentena eles estão mais em casa e o gato está se aproveitando disso para pedir mais carinho, para pedir mais comida. Os gatos estão miando mais. Então, tudo isso é importante também da gente ver e prestar atenção quando for voltar à rotina normal, quando for terminar a quarentena. Então, o que que a gente precisa fazer? A mesma coisa aqui com os cachorros. Normalmente, quando eu falo cachorro, pode ser para gato também. É que, como eu trabalho 80% com cachorro, eu esqueço de falar gato. Mas
Esse isolamento é importante para a gente fazer com o gato também. E com o gato, a gente pode deixar também brinquedos para eles irem interagindo sozinhos, mas a gente também pode associar ao momento da alimentação. O momento da alimentação é o momento que eles buscam muita tranquilidade, um ambiente mais sossegado. Então, associar o momento, por exemplo, de dar um sachê, que é uma coisa que normalmente eles amam, com o fato de você estar, por exemplo, tomando um banho com a porta fechada e eles não conseguirem abrir a porta, de você estar no quarto lendo um livro, por mais que a pessoa não faça nada, vá ler um livro, vá atualizar as redes sociais, trancada no quarto, e daí vai associando positivamente essa questão da sua ausência com coisas muito legais para os animais. Agora, para o gato também é super legal fazer as brincadeiras de caça. Então, existem várias varinhas, várias brincadeiras que já tem prontas para venda no mercado, mas também que a gente pode fazer em casa para a gente estimular o animal a brincar com essas coisas de caça e daí oferecer alimentação e na sequência vai ser a caça, alimentação e depois o descanso. Daí a gente vai facilitar esse momento de descanso enquanto a gente está fora da visão deles, né? Pelo menos Uhum. fora de casa, fora da visão deles. E daí eles vão começar a se acostumar. Na verdade, eu acho que os gatos vão se acostumar muito mais tranquilamente com a nossa ausência do que os cachorros, a não ser esses que realmente estão muito apegados, que daí a gente precisa prestar muita atenção. Meu gato, um deles, sabe abrir porta. Uhum. Então, eu preciso trancar as portas agora quando eu quero fazer um momento de isolamento. Porque senão ele fica tentando, ele fica socando a porta para abrir. Então, eu realmente preciso é, me preocupar com esse bem-estar dele quando eu voltar a trabalhar. Uhum. Então, das suas dicas, primeiro, a gente teria que, aos poucos, voltar à rotina, principalmente com roupas, sapatos, coisas que a gente já usa no dia a dia, para eles já irem se acostumando com esse entra e sai. Sair um pouco, e aí o sair não é que a gente está recomendando que saia para a rua, mas que saia talvez um pouco do ambiente, ou até do próprio apartamento, fica um pouco fora, ou desce, vai até o térreo, volta, ou se for uma casa anda no condomínio, volta se é condomínio, né, para poder sair um pouco do ambiente e ficar um pouquinho de tempo, pelo menos ir aos pouquinhos, para também isolado dentro de um outro ambiente da casa que não seja colado com o bichinho, né? E aí sempre Exatamente. associar com alguma coisa boa para ele, né? Mas provavelmente no começo ele não vai gostar muito, né, Luísa? Assim, eu não sei, a Cleo, por exemplo, é uma que se eu deixo a coisa mais gostosa que ela ama da vida, se ela quiser ficar comigo, ela larga aquilo e vai atrás. É difícil, né? Na verdade, quando é esse caso, quando é um cachorro que tem mais dificuldade de se distanciar do seu tutor, a gente pode começar com um brinquedo que a gente já esteja interagindo. Então, por exemplo, eu vou pegar um mordedor que ela já goste, eu vou ficar brincando, interagindo com esse mordedor, e daí pegando bastante nesse mordedor para deixar o meu cheiro, e daí eu vou ficar interagindo, estimulando ela a pegar esse mordedor e daí eu vou sair. Aí eu vou começar pouco tempo. Então, um banho que vai durar, sei lá, uns 5 minutos, 7 minutos. Então, eu vou começar com menos tempo, com algo que eu já faça e que não esteja associado em me arrumar, pegar a bolsa e tudo isso. Então, daí eu vou tomar um banho e ela vai ficar interagindo com esse mordedor. Aí Uhum. eu vou sair e não vou fazer, ai, linda, muito bem, fofinha, porque daí eu estou estimulando esse comportamento dela de ficar fazendo festa. Não. Eu simplesmente vou sair do banho, vou abrir a porta e ir andando como se nada tivesse acontecido. Se ela vier pular em mim, fizer festa, eu espero ela se acalmar, porque eu estou buscando o comportamento calmo dela. Ela se acalmou, aí então eu vou oferecer atenção para ela. Então, no começo, para ela ter mais vontade de interagir com esse brinquedo, eu posso incentivar e também utilizar os brinquedos recheáveis com algo que ela gosta muito. Então, aí parte da nossa parte é a dificuldade de encontrar o que é isso. Então, aqui em casa, eu tenho um sachê que ele é exclusivo para momentos de me deixe quieta, eu preciso ir para o meu canto e você precisa estar focada. Com a minha cachorra, por exemplo. Então, eu uso um brinquedo que ela ama, que é um tapete de lamber.
Então eu passo o sachê no tapete de lambê e posso deixar lá na China, que ela nem percebe que eu saí. Então a gente também precisa encontrar o que que é isso. Já outros brinquedos que eu ofereço para ela vai estar mais preocupada em estar comigo e me buscar do que interagir com o brinquedo. Então, a gente também precisa descobrir o que que é que chama a grande atenção dos nossos animais. Cada um tem uma característica e o tutor tem, né, teoricamente conhece, né, assim, o que o bichinho gosta mais ou menos e como ele se comporta, né? Agora, eu não E sei se isso é você já super atendeu importante. alguém. Oi, pode falar. Não, e isso é super importante que você falou de entender o animal, porque isso também vai depender o que que vai ser feito dentro de casa. Então, se é um Sim. cachorro, por exemplo, como as suas, que vão para a creche, eu tenho que pensar nessa socialização. Se é um cachorro, por exemplo, que frequenta locais que tenha multidões, eu também preciso ir fazendo isso aos poucos. Então, tudo que é da rotina normal, fora da quarentena para o meu cachorro, eu preciso ir introduzindo aos poucos. Então, é muito importante pensar como essa rotina, como é o comportamento do meu cachorro e como eu devo introduzir isso aos poucos. Uhum. Então, Luiz, agora, eu não sei se você já atendeu alguém, mas assim, a gente tá, eu não sei o seu caso, mas no meu caso aqui, por exemplo, que eu moro sozinho com elas, é muito mais fácil eu me isolar. Agora, e uma família? Quando tem um casal, as crianças, e aí como que eu vou conseguir colocar todo mundo dentro de um quarto, por exemplo, e deixar o bichinho lá sozinho? Você teria alguma alternativa para um caso desse? Eu não sei se você já atendeu alguém com uma dúvida dessa. Normalmente, quando há uma família, o cachorro ele sempre vai ter o apego maior a uma ou duas pessoas, que a gente chama de figura de apego. Então, a gente acaba colocando maior atenção na figura de apego. Então, por exemplo, tem um casal com duas crianças, mas quando todo mundo senta no sofá para assistir um filme, o cachorro vai procurar prioritariamente uma ou duas dessas pessoas. Então, Uhum. daí a gente prioriza esse exercício de isolamento para essas pessoas. Mas a gente também pode fazer saídas, por exemplo, como eu falei, vamos todo mundo, inventa uma brincadeira, vamos todo mundo até a portaria ou até a padaria. Aproveite os momentos de saída que já existem, é como você falou, a gente não está falando para todo mundo ir para a rua agora. Mas Sim. aproveitem os momentos de saída que já existem, por exemplo, ir na portaria pegar uma comida e aproveitar para fazer o momento de isolamento com o cachorro. Uhum. Então, a gente precisa encontrar dentro da nossa rotina, dentro das nossas possibilidades, o que que é melhor para o cachorro e o que que vai fazer mais diferença nesse momento para o cachorro. Mas Uhum. numa família sempre vai ter uma figura de apego. Tanto é que a síndrome de ansiedade por separação, ela está muito relacionada a uma figura de apego. Que quando essa figura sai de casa, o cachorro fica transtornado, independentemente de outras pessoas que estejam dentro de casa. Uhum. É o líder, vamos dizer assim, né? É isso que a gente. Você, né, que estudou o comportamento animal, mas eles escolhem um líder da matilha, é isso? Na verdade, esse termo de líder da matilha, ele já caiu há muitos anos. O cachorro, ele não vê o ser humano como um componente da matilha dele. Ele sabe que nós somos seres humanos e mesmo porque dentro de uma matilha de cachorro não há hierarquia linear a ponto de ter um líder. Então, na Uhum. verdade, é uma figura de apego, é uma figura que ele acaba se sentindo mais tranquilo ou é uma figura que passa mais atenção, que tem uma comunicação Segurança, melhor com talvez. ele, uma segurança, que oferece Uhum. alimentação, que brinca mais com ele, enfim, vai depender de caso a caso, mas nada tem relação com o líder da matilha, porque isso não existe. Legal. Aquilo que você falou de fazer a festa é bem importante falar, porque às vezes a pessoa associa um brinquedo ou, sei lá, um petisco e acha que é só aquilo que é a felicidade do bichinho, né? Então, assim, a gente vê até em treinamento mesmo, a Cleo passou por algumas aulinhas com um especialista e ele estava falando assim, ela pode fazer o que você quiser e você não precisa nem dar nada. O teu carinho já é uma recompensa para ela, né? Então é legal a gente sempre frisar isso, eu já falei algumas vezes aqui no canal, e é importante que as pessoas saibam que o passar a mão na cabeça, o fazer o carinho, o falar com ele, já é o suficiente. Eles são tão iluminados, os bichinhos, que eles ficam felizes
só com isso, vamos dizer, só assim, que pra gente é tão só, mas para eles é uma coisa, né, que assim é realmente gratificante, né? Eles terem a nossa atenção. Eu acho que é esse o cuidado também que a gente tem, o ignorar que todo mundo tem dó. Ai, mas coitado, ele ficou pulando em mim, coitado, eu nem falei com ele. Mas é por isso, porque a gente educa muitas vezes dessa forma, né? Na verdade, a gente acaba não compreendendo o que que recompensa o cachorro. Então, a recompensa, o que que aumenta a incidência daquele comportamento, é qualquer coisa que seja muito legal. A gente vai adicionar algo que seja muito legal para o cachorro. E Uhum. normalmente o que ele mais gosta é estar com a gente, é receber o nosso carinho, é receber a nossa atenção. Então, como você bem falou, às vezes um afago, às vezes um ai que lindo já é o suficiente para a gente recompensar e aumentar a frequência daquele comportamento. E quando a gente fala que precisa ignorar o cachorro, está muito relacionado a que a gente diminuir a incidência desse comportamento. Então, a gente está utilizando uma punição negativa. Negativa não é porque é ruim, é porque a gente vai retirar algo. E o que, que a gente está retirando? Exatamente algo que é muito importante para eles, que é a nossa atenção. Então, eu não quero recompensar essa felicidade, essa ansiedade pela nossa chegada. Por quê? Porque eu estou mostrando para eles que é muito mais legal eles estarem comigo quando eu estou aqui com a minha chegada, que é o momento mais importante do dia deles, do que, por exemplo, quando eles estão sozinhos. Então, por isso que ao chegar em casa, eu não recompenso a festa. Eu posso recompensar outra coisa, mas não a festa. Eu não recompenso o pulo. Por quê? Porque ele vai entender que ao pular em mim, isso pode aumentar a minha atenção para ele. Então, eu não recompenso o pulo. E uma das coisas aqui, o perfil Litoral Vete Santos perguntou, muito bem perguntado, sobre a feromonioterapia. É Uhum. um pouco difícil a gente explicar assim o que que é um feromônio, mas rapidamente, é um hormônio que não é um hormônio, é um cheiro que não é um cheiro. Mas para facilitar, eu vou dizer que é um cheiro. É um cheiro espécie específico. O que isso quer dizer? Que só o cachorro sente o cheiro do cachorro, o feromônio do cachorro, e só o gato sente o feromônio do gato. Algumas empresas já conseguiram, aqui no Brasil a gente tem uma única empresa que é a Seva, ela conseguiu sintetizar quimicamente o feromônio tanto do gato quanto do cachorro. O do cachorro, ela utiliza o da tetinha da mãe quando está amamentando. Então, ela pegou esse feromônio, sintetizou para a gente utilizar no nosso ambiente. E a feromonioterapia é um ótimo aliado quando a gente fala de melhora do bem-estar e aumento dessa tranquilidade deles. Então, a gente pode sim utilizar a feromonioterapia como um aliado nesse retorno dessa rotina normal fora da quarentena. Então, a gente tem algumas formas de colocar isso, como, por exemplo, o spray ou mesmo de tomada. Sim, o de cachorro se Uhum. chama Adaptil e o de gato se chama Feliway. Isso aqui no Brasil. Fora do Brasil existem outras marcas com outros nomes. Aqui no Brasil a gente só tem essa marca. Para gato, existe o Feliway Classic, ou Classic, que é da bochechinha do gato. Então, é o feromônio liberado quando o gato se esfrega com a bochechinha, seja na gente, seja no móvel, seja no batente da porta. E ele esfrega quando ele está se sentindo bem, então é uma sensação de bem-estar. Então, quando a gente coloca esse feromônio, seja na tomada ou borrifando em algum local, a gente está facilitando, a gente está induzindo o gato até essa sensação de bem-estar. Então, pode sim utilizar a feromonioterapia como coadjuvante nesse processo que a gente está falando. E daí, nossa, tem um monte de pergunta É, aqui. sobre a A agressividade, então. cromoterapia e a aromaterapia podem auxiliar? Sim, podem auxiliar muito como coadjuvante. A cromoterapia, ela vai ajudar principalmente quando a gente extrapola que alguns cães eles vão desenvolver, que ficam em casa, eles vão desenvolver, na verdade, uma tristeza profunda. A tristeza profunda é comparada muito, entre aspas, à depressão em humano. Então, quando há uma mudança brusca de rotina, quando ele tem uma diminuição da qualidade de vida, do bem-estar dele, então ele está junto com o tutor fofinho, tendo um monte de atividades e tal, e de repente isso para, ele fica sozinho em casa, a gente vai ter uma prostração, então uma diminuição
diminuição da atividade. Se eu utilizar, por exemplo, uma luz azul, que é calmante, eu vou auxiliar esse momento de calma do cachorro, que não é o que a gente quer. Por isso, quando a gente fala de cromoterapia e aromaterapia, é muito caso a caso, é individual. Então, não adianta eu falar, use luz azul que vai resolver, use lavanda que vai resolver. Não, eu prefiro não falar nada. E quem quiser pode entrar em contato comigo via inbox, via direct, que eu posso auxiliar nesse caso. Porque é importante a gente entender o comportamento e a personalidade de cada animal para a gente indicar qual é a cor, qual é o aroma que a gente vai poder utilizar. Aí perguntaram, a feromonioterapia tem indicação para agressividade em cão? Na verdade, a gente precisa entender o que gera agressividade no cachorro. Tanto em cachorro quanto em gatos, os estudos mostram que 70% dos casos de agressividade estão relacionados à dor, algum tipo de dor que muitas vezes a gente não consegue relacionar ou a gente não consegue perceber. Então, a primeira coisa, o cachorro é agressivo? Sim, eu vou chamar um profissional do comportamento, mas o ideal é que seja aliado a um veterinário, ou que eu chame um veterinário especialista em etologia clínica ou em comportamento, para entender de onde vem essa agressividade. Muitas vezes a agressividade também é por medo. Então, só feromonioterapia não vai resolver. O cachorro, por um lado, ele vai ficar mais adaptado a certas situações, mas se tem um estímulo que continua causando medo nele, não vai resolver. Então, a gente precisa entender o porquê dessa agressividade e sim, a agressividade pode aumentar com o término da quarentena, porque o cachorro vai ficar angustiado e ele vai começar várias alternativas para fazer com que o tutor não saia de casa. Então, eu já atendi diversos casos onde o cachorro avança no seu tutor quando ele se aproxima da porta e vai encurralando o tutor através de pequenas mordidas para que o tutor volte para o sofá, por exemplo. Uhum. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, mas até para você explica um pouco quais são os comportamentos básicos, vamos dizer assim, que os tutores podem encontrar aí depois da volta à quarentena. Mas eu ia comentar que é importante, de novo, que a gente já falou, que cada tutor, cada bichinho é um bichinho, não são todos iguais. O tutor sabe as especificidades de cada bichinho, e também procurar sempre um profissional da área, né, para sempre orientar. Então, é o que eu sempre falo aqui no canal. Eu não sou veterinária, mas eu sou uma amante desse mundo e eu busco sempre vocês, especialistas, para trazer essas informações. Acho que é importante que as pessoas, né, entrem em contato com os profissionais. Deixa eu ver, o pessoal está falando aqui. Aí, a mesma pessoa que perguntou da agressividade falou que o cachorro só ataca quando ele se sente acuado, né? Então, que ataca até o próprio tutor. Então, a gente precisa entender o que é que acontece, por que é que ele se sente acuado, oferecer mais coisas para ele, entender o que é que está acontecendo nesse momento. Normalmente, quando o cachorro se sente ameaçado, é porque existe um estímulo que ameaça ele. Então, normalmente, são pessoas ou tutores que utilizam a punição positiva. Mais uma vez, a punição positiva não está vinculada ao julgo de valor. Então, não é uma coisa legal, mas simplesmente uma equação matemática. Então, positivo de adição. Então, eu adiciono algo. Então, quando eu puno o meu cachorro através de latinhas, através de borrifadores, através de grito, através de bronca, através de tapa, através de qualquer coisa que eu adicione para tentar reduzir um certo comportamento, esse cachorro ele vai ficar reativo, ele pode ficar reativo e ele pode utilizar a agressividade como uma forma de defesa. Uhum. Ali a pergunta da V, que ela fala sobre é normal começar a destruir as coisas, é o que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, quais são os comportamentos, óbvio, de novo, depende do bichinho, do dia a dia da pessoa, mas quais os comportamentos na tua experiência que você acha que o tutor, na volta, vai falar, putz, acho que isso aqui eu tenho um problema que eu preciso de um profissional para resolver. Roer a pata, destruir os móveis, ficar chorando, tentar avançar no tutor. Quais são assim os comportamentos básicos que você acha que o tutor tem que ficar mais preocupado?
Na verdade, qualquer comportamento que o tutor julgue que está indo contra o bem-estar do animal. Então, muitas vezes, a gente busca um cachorro bonzinho, fofinho, que fique deitado na cama dele. Isso não vai de encontro ao bem-estar do animal. O cachorro precisa ser cachorro. Eu sei que muitas vezes a gente olha o cachorro como um bebê peludo, fofinho, mas ele é um cachorro que é uma outra espécie que não humana. Então, a gente primeiro precisa entender quais são os comportamentos naturais do cachorro. Roer é um comportamento natural? Sim, é um comportamento natural. Roer o móvel é um comportamento natural? Depende. Se ele não tiver algo interessante para ele roer e ele estiver buscando móvel, é um comportamento natural porque você não está oferecendo algo para ele roer. Então, primeiro eu preciso oferecer esse algo para dar a entender o porquê daquele comportamento. Porém, dentro da síndrome de ansiedade por separação, existem algumas categorias, na verdade, existem 5 categorias de comportamentos que a gente já acende a luz de que algo não está bem. São eles: destruição. A destruição pode ser de algo, de um tutor específico, de alguém da família. Você estava falando de famílias grandes, então quando há uma figura de apego, pode ser que ele pegue só o chinelo daquela pessoa, só o sapato daquela pessoa para destruir. Pode ser também xixi e cocô em local inapropriado, então só faz xixi e cocô no travesseiro daquela pessoa, ou na porta, ou no sofá, ou em locais que não são o correto de fazer xixi, ou cocô. Lambedura, então a automutilação. Então pode lamber, pode arrancar pelo, pode se mutilar mordendo mesmo, aumentando o número de coceiras. Tem também a vocalização, seja através de latidos, de uivos, de choros. Tem também a parte de prostração, onde o cachorro não vai comer, não vai beber água, e em consequência ele pode inclusive babar muito e vomitar somente na ausência do tutor. Esses 5 sintomas, essas 5 categorias de sintomas, são sintomas que só acontecem na ausência do tutor. Então, meu cachorro ele lambe a pata quando eu tô fora, mas daí eu chego e quando eu não dou atenção ele também lambe. Isso não é síndrome de ansiedade por separação. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Mas qualquer coisa que você veja que alterou esse comportamento, que ele está diferente, que algo não está legal dentro da vida dele, do comportamento natural de um cachorro, a gente precisa buscar ajuda. Por exemplo, eu estou saindo com meu cachorro e ele está latindo mais para outros cachorros. Preciso buscar um profissional? Sim, precisa. Pode ser que ele tenha perdido a socialização dele e que essa socialização precise ser feita novamente. Então, é importante buscar um profissional para que isso seja feito de maneira adequada, para que a gente não traga nenhum tipo de angústia para esse animal durante o processo de socialização. Lembrando que é um trabalho de formiguinha, né? Que vai aos pouquinhos. E a Lu perguntou aqui sobre comportamento. A gente tem tempo ainda na live. Essa live não é sobre comportamento animal, é também, mas não é, né, assim, exatamente sobre a pergunta dela, mas se você quiser responder, fique à vontade, que ela fala que tem um cachorro de 7 anos e 1 mês, e adotou um gatinho filhote, mas está com dificuldade de adaptação dos dois. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Tem muita gente adotando animais agora nessa época de quarentena, o que é absolutamente normal e eu super apoio. A adoção é maravilhosa em qualquer momento da vida, ainda mais na quarentena, que a gente está mais sozinha, ainda mais a gente que mora sozinha e tal. É natural que a gente busque uma novidade, enfim, quem já tem animal busque um novo, ou quem não tem, busque um animal para ter. Então, as adoções têm aumentado, graças a Deus, nessa época, mas muita gente já está falando sobre a possibilidade de abandono no término da quarentena. Por quê? Porque uma coisa é eu ter esse cachorro, ou ter esse gato, ou ter esse cachorro e esse gato enquanto eu estou em casa. Outra coisa é, preciso sair amanhã e passar 12 horas sozinha e vou deixar meu cachorro e meu gato em casa. Aí eles vão começar a brigar, vai começar a ter uma zona na sua casa, ou o cachorro que chegou de um abrigo e teve um super apego com você, você vai sair por 12 horas, ele vai destruir a sua casa. E daí você vai falar, não, pelo amor de Deus, esse cachorro não é para mim, vou devolver. Então a gente acredita que vai ter um número muito grande de abandonos e de devoluções
por conta dessa diferença de comportamento com o tutor em casa e sem o tutor em casa. Então, a primeira coisa é, já vamos começar agora a resolver todo e qualquer comportamento que esteja acontecendo. Então, Lu, você que está com dificuldade de adaptar o seu cachorro com o seu gato, eu sugiro que você busque um profissional do comportamento. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Só para te falar rapidamente, é importante que o cachorro e o gato se encontrem nesse primeiro momento, quando você está perto e associando coisas positivas. O gato sempre num espaço elevado e o cachorro no chão. Então, por exemplo, vai dar um sachê, dá um sachê para o cachorro no chão e o sachê para o gato em cima da prateleira. Gatificar, verticalizar sua casa, tudo isso é muito importante. Mas também é prioritário você ter um profissional te acompanhando, porque a gente vai precisar dar um gás nesse momento de 15 dias que a gente ainda tem aí de quarentena para a gente resolver o máximo de questões possível, para quando a gente voltar a trabalhar, a gente conseguir ter um ambiente totalmente harmônico, totalmente tranquilo, para que esses animais fiquem bem durante a nossa ausência e para que não haja devolução, que não haja abandono, que não haja problemas maiores na volta da nossa rotina. Sim, lembrando que todas essas adaptações que a gente está fazendo com os bichinhos que já estão há muito tempo com a gente, vale também para os que estão chegando agora. É óbvio que os que estão chegando agora também estão em adaptação de uma casa nova, um tutor novo, uma família nova, mas a gente também tem que tomar esses cuidados, né? A gente também sempre fala sobre adoção responsável, lembrando que nunca abandone um bichinho, pelo amor de Deus, que já tem muitos por aí. Então, assim, o máximo que pode acontecer, que eu também sou contra, mas não deu certo, não adaptou, devolve para a pessoa que te doou, ou sabe, faz uma coisa responsável. Pelo amor de Deus, não joga o bichinho na rua, que não pode, já temos muitos para doação. Luísa, bom, então, só para relembrar os pontos que a gente falou, então, voltar a se arrumar mais ou menos normalmente em casa, tentar se isolar por alguns minutos e depois vai aumentando ao longo dos dias aí, principalmente nesses próximos 15 dias em São Paulo, né? Ou até mais de preferência, em algum cômodo específico da casa, em que o bichinho possa ficar um pouquinho separado de você. Sempre colocar coisas boas nesses momentos para que o bichinho fique também um pouco mais tranquilo. Colocar barulhos, né? Barulho de trânsito, de pessoas falando durante o dia, principalmente quem mora em lugar mais calmo, para poder também ir readaptando o bichinho a esse dia a dia, porque, queira ou não, eles sabem até o dia da semana, né? No domingo eles já sabem que o domingo é diferente de uma segunda-feira por conta dos cheiros, por conta dos barulhos. E tem mais alguma outra dica? Sair sempre que possível, óbvio. Vai para a portaria, vai buscar uma correspondência, mas sempre deixando um pouquinho o bichinho mais afastado, né? Sim, e outra dica é a constância. Então, a gente já começar a introduzir coisas que acontecerão na rotina normal. Então, por exemplo, eu costumo passear com meu cachorro 2 vezes por dia, mas agora que está na quarentena, eu estou passeando menos ou não estou passeando. Então, voltar a fazer esses passeios, não só aqui no Brasil, mas em outros países já está sendo autorizado fazer o passeio com o cachorro. Mesmo que seja por 5, 10 minutos, é importante você introduzindo essa rotina. Por quê? Porque não é simplesmente a rua que é diferente para o cachorro, que ele passou um mês sem frequentar, mas o elevador, de repente encontrar uma pessoa no elevador, encontrar uma pessoa no hall do elevador, encontrar uma pessoa na frente da sua casa, se você mora numa casa, pessoas passando na frente do seu portão, por exemplo, tudo isso pode fazer diferença. Então é importante a gente aos poucos ir introduzindo, sempre associando a coisas positivas, fazer esse passeio para que o cachorro cheire, para que ele possa fazer o seu xixi na rua e que tenha essa interação e daí volte. Então, introduzindo isso aos poucos. Por exemplo, a gente agora, uma das coisas que eu sugeri muito para as pessoas durante a quarentena é fazer o enriquecimento ambiental, principalmente o enriquecimento ambiental cognitivo, que é aquele desafio que o cachorro precisa resolver, utilizar a cognição dele para resolver alguma situação. Muitas pessoas falam, então tá, eu vou fazer durante a quarentena, quando acabar a quarentena eu vou parar de fazer. Não faça isso. Se você está com a rotina de fazer enriquecimento agora, faça uma tabela, um cronograma com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde você vai continuar fazendo isso, continuar fazendo os enriquecimentos,
continuar fazendo os passeios, introduzindo coisas aos poucos, fazendo isolamento e aumentando esse isolamento para que a gente mantenha uma constância. Não adianta nada falar, então tá, a Luísa falou, amanhã eu vou começar esse tal desse isolamento aí. Depois faz de novo. Não, o cachorro precisa de constância. Vários estudos mostram que a inconstância na rotina do cachorro estressa muito mais do que a ausência de estímulo. Então, a gente precisa ser constante na execução desses estímulos, na manutenção dessa rotina, para que o cachorro entenda e para que isso evolua cada vez mais rápido, para que ele fique bem. A gente sempre precisa pensar no bem-estar do nosso cachorro. E cachorro enquanto outro indivíduo que tem outras necessidades diferentes da minha. Sim, e precisa ser respeitado, né? Lu, 100%. a Lu está agradecendo, imagina, a ideia é essa mesmo de... Se a gente tem tempo, a gente até pode da pauta, né, que tá tudo certo. Luísa, onde é que as pessoas podem encontrar mais, além do seu Instagram, que a gente convida aqui para todo mundo seguir a Luísa, quem não está seguindo Farejando também, a gente troca seguidores, mas aonde que as pessoas podem encontrar também todo esse material e esse conteúdo riquíssimo aí que você tem para oferecer para gente? Bom, eu tô com um curso online bem bacana, tá na bio, tá no perfil do meu Instagram. Esse curso online, ele tem várias informações sobre comportamento canino. Eu não dou receita de bolo, eu faço com que a pessoa entenda exatamente tudo isso que a gente falou de rotina, como fazer o aprendizado, como que o cachorro funciona, como que o cachorro lê o ambiente, como ele se comunica. Então, enfim, são várias informações que eu dou, são 10 módulos com diversas aulas que eu dou nesse curso online. Então é só ir lá no meu Instagram, tá no meu perfil. Tem também o meu canal do YouTube, que é youtube.com/Luiza Cervenka, onde eu passo diversas informações. Toda semana tem um vídeo. Inclusive hoje eu lancei um vídeo sobre comedouro de gato, qual é o melhor. E também tem o meu site, que é luizacervenka.com.br. Tem o meu blog do Estadão. É só procurar Comportamento Animal Estadão, que vai achar meu blog. E também tem o meu Facebook, que é @bichoterapeuta. Enfim, são diversos os canais, pode me mandar mensagem, eu respondo todo mundo, não tem problema, com dúvidas, enfim. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Exatamente. Vocês que precisarem também, o Farejando está à disposição. A você também, Luiz, que você precisar divulgar também, super conte com a gente. A ideia mesmo é essa, é trocar figurinha, é trazer conteúdo relevante para as pessoas, ajudar as pessoas. É um mundo tão encantador e tão diferente do nosso ser humano, que às vezes a gente é, como você falou, às vezes a gente pensa que é um serzinho ali, é um serzinho, mas é um serzinho humaninho, e não é humaninho. Eles têm, né, todas as características deles que têm que ser respeitadas. A gente acaba humanizando às vezes até demais. A gente pode marcar uma outra live para falar sobre comportamento animal, que isso é uma coisa que todo mundo gosta bastante, do dia a dia, não só de quarentena, né? Tem mais algum ponto que você não falou que você queria falar, que você acha importante? Eu acho que realmente a gente entender quem é esse cachorro e entender que eles não estão aqui para nos agradar. Eu sei que eles são fofinhos, eu sei que a gente ama eles, eu sei que eles são a melhor coisa que foi inventada na face da Terra, mas a gente precisa entender que não é simplesmente deixá-los em casa e seguir a nossa vida. Eles precisam de ter o que fazer. Inclusive, vários estudos mostram que o cachorro, na mesma posição por mais de 4 horas, ele começa a ter problemas articulares, então a gente precisa fazer muitas das coisas para prevenir. Então, por mais que eu tenha um cachorro filhote ou que eu tenha um cachorro adulto que ainda não está apresentando problemas de comportamento, a gente precisa prevenir muita coisa e a melhor prevenção é informação. Então, as pessoas precisam buscar bons profissionais, profissionais atualizados, que tenham boas formações, que participem de cursos. Não adianta falar que aprendeu com programa de TV, porque nenhum médico se forma assistindo reality show, assistindo programas de TV. Assim como um bom adestrador, um bom consultor comportamental, ele precisa passar por cursos e a gente precisa ser questionado. Nós, enquanto profissionais do comportamento, adoramos ser questionados pelos tutores. Então, por favor, nos questionem, coloquem em xeque todo o nosso conhecimento, porque é aí que você vai entender quem é o bom profissional para você buscar.
É, a Mari está falando que são considerados como da família. Todos nós, né, consideramos, mas é aquele negócio, eles têm as características próprias deles e a gente também tem que respeitar, né, todos eles. Luísa, super te agradeço esse tempinho aí que você ficou com a gente. Foi ótimo o papo. Nossa, trouxe assim muita coisa legal. Ó, tem que mandar beijo para Manu. Manu Oficial, beijo, Manu. É, eu convido o pessoal aí a seguir o Farejando, porque depois também que voltar toda, né, a nossa vida normal, vocês podem aproveitar bastante, tem muito lugar pet friendly por aí, a gente está sempre conhecendo lugar novo, então, sabe, agregue, coloque o pet junto com você nos passeios também do final de semana com a família, restaurante, eu estou sempre por aí com elas almoçando, jantando por aí, viajando, tem muito hotel que aceita pet e é super divertido, até de lanche elas já passearam, né? Então, assim, é muito divertido, eu me divirto horrores nas viagens com elas. Também seguir a Luísa, quem ainda não segue. Muito, muito obrigado pelo papo de hoje, foi ótimo. Conte com a gente para o que você precisar. Agradeço também a todos que estiveram com a gente até agora, pelas perguntas, pela participação, pelos beijos e carinhos e que eu ganho de todo mundo e que a gente ganhou nessa live. E a live vai ficar gravada, né? Até amanhã, então o pessoal ainda tem tempo de assistir quem não conseguiu ver tudo. Maravilha, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, eu também estou super à disposição e levar os cães para locais pet friendly também é um enriquecimento ambiental, um enriquecimento social, enfim, é muito importante a gente oferecer atividades fora da nossa casa, como por exemplo trilhas, e a gente espera que essa quarentena termine e que todo mundo fique Sim, bem, saudável, para que a gente possa oferecer todas essas oportunidades para os nossos peludos. com certeza. Gente, obrigada, viu? Boa noite para vocês. E até a próxima, né? Vamos marcar outras. Sim, boa noite, gente. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.